Queridos amigos e amigas, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, mais uma vez, né? Depois da sexta-feira passada, foi sexta-feira passada, né, que a gente encerrou aí com o lançamento da nossa publicação, ou seja, fechamos o ciclo formal aí, da primeira turma, do primeiro ciclo da jornada, né, do G10, Líderes pelo Desmatamento Zero. E essa aqui, Aloysio e Rajão, vocês são as primeiras vítimas aí, os convidados para as atividades extracurriculares da nossa jornada, né? A ideia é que, além do currículo básico, né, a gente possa fazer nos intervalos, nos interregnos, sempre que possível, um bate-papo com gente que está na linha de frente, né, que está conduzindo as coisas, porque, assim, o Rajão, inclusive, deu uma aula aqui, e a gente vê que na aula, mesmo 2 horas de aula específica sobre um tema, não dá para aprofundar tudo, né? Então, tem muitas pessoas como o Aloysio, por exemplo, que é o cara que está na linha de frente aí da política de clima no governo federal. Acho que é talvez a pessoa que mais está acumulando, né? Atribuições, responsabilidade, mas também conhecimento, né? E consequentemente, sabedoria, né? Nesse tema. Então, poder compartilhar aí com vocês essa experiência de negociação de um projeto de lei dessa magnitude, da importância do projeto de lei de mercado brasileiro de carbono, né, do sistema brasileiro de, né, regulamentação de emissões, regulação de emissões, é realmente algo é, extraordinário, né? É muito legal poder ter vocês aqui. Quero agradecer nesse final de ano, quase a última semana do ano, vocês ainda terem fôlego aí de abrir 2 horinhas na agenda para estar com a gente aqui hoje. É uma grande alegria e uma honra, né? É, esse tema, eu tenho dito isso nas várias conversas que eu participo, lidero, né? Nós estamos falando do mercado brasileiro de carbono, né? Do país que está dando talvez a maior contribuição histórica de redução de emissões, né? Na história da Convenção de Clima. Já fizemos isso uma vez lá entre 2005 e 2012, com uma redução de mais de 3 gigatoneladas de emissão, né, de carbono por redução de desmatamento, e agora, só nesses primeiros 2 anos, uma redução não considerando as metodologias FREL, né, Rajão, mas só comparando com 2022, são 400 milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera por desmatamento. Claro que a gente vai ter que, vamos dizer assim, reequacionar isso com emissões por incêndio, não tenho dúvida, mas a gente está falando de um país, né, de um mercado de carbono que tem a capacidade e o potencial de influenciar no equilíbrio da conta global de carbono, né? Então, é um tema da mais extrema relevância, ao mesmo tempo da mais extrema responsabilidade e complexidade, né? Então, certamente, nessas menos de 2 horas, porque já são 15 para as 9, a gente não vai conseguir explorar todo o potencial dos dois palestrantes aqui, nem temos essa pretensão, também não vamos conseguir explorar toda. Só não vamos conseguir explorar toda a temática, vamos focar mais nessa agenda de florestas, né? Mas é bom conhecer também um pouco do geral, por isso eu convidei essas duas figuras que estão contribuindo significativamente para o avanço desse assunto no âmbito do governo federal, que é o Aloysio, que é diretor de, de- do Departamento de Mudança Climática, como é o nome lá, Aloysio? Departamento de Políticas de Mitigação, Adaptação, Meios de Implementação. Mas na semana que vem vai ser só de mitigação e meios de implementação. Vai ter outro departamento Beleza, de hein? adaptação, ainda bem. Olha a resposta desse aí, Departamento de Adaptação, Mitigação e Implementação das Políticas de Mudança do Clima. E não menos relevante é o Rajão, que é do Departamento de Políticas de Controle de Desmatamento e Incêndios Florestais, além de toda a coordenação, né, da CONARRED, da Agenda da Estratégia Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, e Plus, né? Então, eu começo com o Aloysio. Aloysio, 15 minutinhos, porque acho que o mais relevante aqui, claro, além de uma apresentação mais geral,
é depois a troca aí, as perguntas, a interação com os convidados, tá bom? Vamos lá. Bem-vindo. Obrigado, André. Muito bom dia novamente a todas e todos. É, eu acho que o que é interessante aqui, André, é ver se é mais ou menos esse o caminho. Então, eu imagino que é dar uma visão mais geral do que foi aprovado da lei, do que está previsto na lei e o papel disso em termos de política, climática. Só, É, só uma consideração obrigatória de ser feita no começo, a gente está sim, gravando, tá? Ok? Estão de acordo aí, a gente vai seguir. tá legal da minha Beleza. parte. Ok. Então vamos lá. Então, se estiver bem assim, André, eu imagino que a contribuição que eu posso dar essa visão geral da lei, enfim, né, desse instrumento novo de política pública, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e a conexão com o mercado voluntário de carbono para a política climática, o que tem ali nesse arcabouço. É, e a partir daí, enfim, acho que o Rony vai poder aprofundar mais os aspectos relacionados à conexão desses mecanismos com REDD+, né, e os ativos de carbono baseados em atividades florestais. Então, eu vou dar essa visão panorâmica se em seguida a gente pode explorar pontos mais específicos. Mas o que está ali no projeto, desculpa, a gente acostumou, né? Ficou 2 anos chamando de projeto de lei, né? Porque está lá na lei 15.042, sancionada ontem, e eu acompanhei a cerimônia de sanção ali durante a reunião do Conselhão, né? Do Conselho. Eu combinei com o presidente para ele sancionar antes desse evento, tá? Para dar tempo da E, gente ter o número da lei, tá? então, muito bem, funcionou, André. Porque saiu ontem publicada a sanção, teve o ato, foi bastante interessante, foi um marco de fato, porque é um tema que no Brasil vem sido discutido, a gente estava tentando fazer as contas, mas inicialmente lá desde 2011, 2012, e eu trabalhei quando eu estava no Ministério da Fazenda com esse tema há bastante tempo, no processo analítico, no entendimento desse tipo de ferramenta e na avaliação de se era pertinente e razoável para o Brasil entrar, adotar esse tipo de mecanismo pelo qual as emissões de carbono passam a ter um preço explícito e as remoções também, né? Então, é basicamente isso, e esse sinal de preços como um instrumento, um mecanismo efetivo para a tomada de decisão por agentes econômicos, no sentido de caminhar, né, na adoção de tecnologias, processos menos intensivos, em termos de carbono, de emissões, ou com potencial de captura de carbono da atmosfera. E, ao fim, isso resultou nesse processo, né, num grupo de trabalho retomado, né, no início do ano passado, que propôs esse texto de projeto legal e que teve esse processo de tramitação de quase de 1 ano e meio ao fim, né, até a sua aprovação definitiva. O que é que tem ali no projeto? Agora eu vou falar da perspectiva da Política Nacional de Mudança do Clima. A gente tem como país objetivos perante a Convenção do Clima, chamada NDC, que diz o que o Brasil vai fazer como parte do esforço global de estabilização e futura redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O Brasil, a gente também, né, talvez a maior parte do nosso trabalho relacionado ao Plano Clima, construir essa estratégia. O Plano Clima é o como chegamos nisso, e um passo importante foi estabelecer as bases para os novos compromissos. Então, o Brasil entregou lá na COP29, no Azerbaijão, lá em Baku, a sua nova NDC, dizendo, olha, até já tenho 2025 uma meta, 1,32 gigatoneladas de emissões máximas, já temos 2030, isso já estava definido antes, 1,2 gigatoneladas, ou bilhões de toneladas de emissões máximas. O que a gente fez foi dizer, em 2035, o Brasil vai ser um país que emite entre 850, no máximo, 1 bilhão e 50 milhões de toneladas CO2 equivalentes, considerando que a gente está partindo do último dado oficial 2022, de um patamar de 2 bilhões e algo que vai ser ainda, né, anunciado oficialmente pelo MCTI, mas é uma trajetória, né, de redução muito substancial de emissões.
o que foi aprovado, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões é uma ferramenta importante para isso. Ela vai criar uma regulação, a gente entende isso como uma regulação, nova regulação econômico-ambiental, ambiental-econômica, sobre um conjunto de agentes da nossa economia, sobre aquelas fontes, instalações que emitem é, mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Esse caso, aqueles que são obrigados a relatar anualmente, de forma regulada, as emissões, e aqueles que emitem acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, vão ter uma obrigação de, além de relatar, de conciliar, como a gente chama, né? Para cada tonelada de CO2 emitida, ele tem que ter um ativo na mão, que é uma CBE, né? Entre aspas, uma permissão de emissão que é dada, que é alocada pelo órgão regulador. Então, a regulação basicamente é essa. E a regulação diz o quê? Olha, vamos dizer que a gente vai ter aí algo como, sei lá, 800 fontes ou instalações reguladas. Esse órgão gestor, a regulação vai dizer, olha, vocês, o conjunto dessas 800 fontes reguladas, se vocês hoje estão emitindo conjuntamente, vou dizer um número aleatório aqui, 250 milhões de toneladas de CO2 este ano, esses 800 agentes, num plano de 4 ou de 5 anos, que é o chamado Plano Nacional de Alocação, esses 250 milhões de toneladas vão ter que ser algo como, sei lá, 220 milhões de toneladas. Eles vão ter que, no conjunto, emitir 30 milhões de toneladas a menos, evitar esses 30 milhões de toneladas. Como que isso é feito? O regulador coloca, né, disponibiliza para esses agentes econômicos, no primeiro ano, 250 milhões de permissões, né, de CBS, e ano a ano isso vai reduzindo, de forma que no último ano só vai ter disponível as 220 milhões de toneladas. Os agentes econômicos vão ter que, os 800 aí, ao longo desses anos, escolher se eles vão reduzir emissões e o quanto eles podem reduzir de emissões, ou se eles vão precisar comprar mais permissões dos outros agentes e tal, desde que no conjunto chegue lá nos 4, 5 anos depois, dentro desse limite de 220 milhões de toneladas. Qualquer tonelada emitida a mais e não conciliada com uma permissão está sujeita a multa. Então, basicamente, esse é o sistema regulado de comércio de emissões. E esse é o coração, vamos dizer assim, da lei. Por que é que precisou de uma lei para isso? Porque, justamente, ao fazer isso, o Estado está criando uma nova regulação para os agentes econômicos, que é uma regulação que visa cumprir um objetivo climático, reduzir emissões, como parte de um esforço do país de alcançar uma meta nacional de redução de emissões. Esse instrumento vai dizer para um conjunto de agentes qual é a contribuição deles, dadas essas características. E por isso, como a gente está criando uma nova obrigação sobre agentes econômicos, tem que ter uma lei estabelecendo que existe essa nova obrigação, quais são os agentes econômicos que estão sujeitos a essa obrigação, quais são as obrigações a que eles estão sujeitos e quais são as penalidades em caso de não cumprimento das obrigações. Então, é um sistema que é uma regulação, que, portanto, tem agentes regulados e tem sanções pelo não cumprimento. Então, esse é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. Além disso, o que a lei fez foi estabelecer parâmetros, patamares, vamos dizer assim, uma maior clareza e algumas definições legais para a operação do chamado mercado voluntário. O mercado voluntário que, enfim, já existe, né? Existiu desde, né? Opera já há algumas décadas aí, mas que, por diversos motivos, achou-se por bem que caberia, por meio de lei, do instrumento legal, trazer definições que contribuem para maior segurança jurídica, clareza, garantia ou de direitos, vamos dizer assim, direitos de propriedade sobre os ativos, os créditos de carbono gerados, e também clareza do ponto de vista da natureza jurídica desses ativos, dos aspectos tributários desses ativos, né, da regulação
aplicável em termos de mercado de capitais para esses ativos. Ao fazer isso, a lei traz uma maior segurança, como falei, para todos os agentes que operam no mercado voluntário. E, em especial, e aí é um capítulo, ou uma capítulo não, é um tema que está disperso ao longo da lei, o que é um tema, né, um hot topic aqui para a gente no Brasil é créditos oriundos de atividades de REDD+, né, da gestão de ativos florestais, da redução do desmatamento, da manutenção de estoques ou da incremento de estoques florestais, ou seja, como essas atividades ou quais delas podem gerar créditos, e quais são as categorias, né? E aí as 4 categorias ali de tipos de abordagens que podem gerar esses tipos de crédito por meio de programas estatais, no caso, com abordagem não mercado, esclarecendo, né, que existe essa categoria dos programas jurisdicionais, que podem gerar créditos de carbono a partir dessas atividades, e dos projetos públicos ou privados relacionados a créditos de carbono de base florestal, e aí os direitos de propriedade envolvidos dos privados, dos órgãos públicos, dos povos e comunidades tradicionais, etc. Então, isso, embora não fosse lá quando a gente originou a lei, a proposta que deu origem à lei não fosse um tema central, mas desde o início a gente, como Ministério do Meio Ambiente, viu a necessidade de trazer pouco mais de clareza para esses processos, tendo em vista os conflitos que já vinham sendo identificados nos projetos de geração de créditos de carbono. Então, acho que esse foi e isso acabou, ao longo do processo legislativo, tomando uma proporção enorme, eu diria, né? Que a gente originalmente está criando um instrumento novo, super complexo, né? De comércio regulado de emissões, né? Que internacionalmente é o Emissions Trade Scheme da União Europeia, né? Que existe já há ser quase 20 anos e que está em vários países. A gente está criando um mecanismo super complexo, mas no fim o debate, as atenções se voltaram principalmente para esse tema, né, dos créditos de carbono, em especial, né, dos créditos relacionados à REDD+, pelo potencial econômico, né, pelo volume que tem esse mercado. Além disso, André e colegas, eu acho que vale a pena fazer uma referência que a gente está no momento em que aprovou-se essa base regulatória nacional e tem um conjunto de desdobramentos, mas também em âmbito internacional, e lá na COP29, lá em Baku, foi o momento em que se aprovou também o regramento geral para os mecanismos de mercado sob a Convenção do Clima, né? O tal do famoso artigo 6 do Acordo de Paris, temas que estavam em discussão desde a formalização do Acordo de Paris 9 anos atrás. Esse foi o ano em que se finalizou aí esse processo que trouxe clareza sobre como vão operar basicamente 3 mecanismos lá, né? Primeiro, tem um mecanismo que eu chamado não mercado, que é basicamente eu entendo como uma plataforma de cooperação entre países para atingir objetivos climáticos. Esse é o 6.8. Mas, do ponto de vista de instrumentos de mercado, o 6.2, que é assim, a abordagem cooperativa entre países, e o 6.4, que é o novo mecanismo de geração de créditos a partir, né, do sistema multilateral, da Convenção do Clima, né, os créditos com padrão ONU, vamos dizer assim. O 6.2, abordagem entre países, seus chamados as transferências internacionais de resultados de mitigação, ITMOS na sigla em inglês, algo que também está contido na nossa lei, a gente já antevia esse mecanismo e a necessidade de criar uma base para operar isso aqui no Brasil. Os ITMOS é um processo, na verdade, é muito mais do que um instrumento de específico de crédito, né? Um mecanismo, né, de cooperação político-econômica entre países, pelo qual 2 países fazem um acordo, e nesse acordo um deles oferece ou disponibiliza para o outro resultados de mitigação obtidos no seu país, para que o outro país possa cumprir suas metas perante o Acordo de Paris. O primeiro país que está disponibilizando só pode fazer isso se ele tem resultado sobrando. Ou seja, se ele vai alcançar a meta dele com folga, ele reduziu mais do que ele precisava, então ele pode fazer um acordo e vender para o outro esses resultados.
Isso já começou a operar sem bases muito claras entre vários países. Nós, Brasil, temos sido bastante cautelosos no sentido de, primeiro, né, básico, a gente tem que ter resultados para vender. Isso não está claro se a gente vai ter resultados, apesar, né, desse enorme esforço e resultados já obtidos, né, principalmente por meio da redução do desmatamento, mas precisa saber se a gente pode. E segundo, a gente precisa ter um processo claro, decisório e de decisão estratégica sobre o que, como e que condições a gente vai querer vender se a gente tiver resultados, né? Então, a lei, ela aborda um pouco esse tema. Então, isso lá agora está claro em nível internacional, para que todos os países, né, tenham transparência de quais são as transações que vão ocorrer entre países, qual é o processo para estabelecer a abordagem cooperativa entre dois países, qual é o tipo de autorização que tem que ser dada para que esse processo ocorra, né, autorização, né, as autorizações ali envolvidas, se pode ser revisada ou não essa autorização, que tipo de relatórios os países têm que apresentar relacionados a essa abordagem cooperativa, qual vai ser o processo de revisão desses relatórios, e que vai ter um registro, uma plataforma para dar transparência a esse mecanismo pelo qual os países colaboram. Então, o Brasil tem um potencial de entrar nesse tipo de abordagem cooperativa, de vender os chamados ritmos, porém, eu acho que agora que está definido mais claramente o arcabouço internacional, a gente tem que também estabelecer os nossos processos e mecanismos domésticos, e a lei aprovada, ela aborda isso. Se for o caso, a gente pode entrar mais nesse tema. E já deu os 15 minutos, só para dizer que também internacionalmente, algo que também nos interessa muito, foram aprovadas as bases para operar, finalizadas as bases aí para operar o outro mecanismo do 6.4, que é o mecanismo de geração de crédito, vamos dizer assim, padrão ONU, né? Ele seria o substituto, uma nova geração que se alimenta do que foi a experiência do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, que foi definido, ao fim, o processo de transição dos projetos existentes de MDL para o novo mecanismo, e também aí as bases para operar esse novo mecanismo, como é que vai ser o registro, enfim, né, a conexão e talvez o principal tópico, o Raoni vai poder abordar mais isso, também a decisão agora em Baku criou um arcabouço, regramento geral para as metodologias que deverão ser desenvolvidas relacionadas à remoção, ou às remoções florestais e não florestais, que é uma área onde o Brasil tem um potencial enorme, mais uma vez se conecta com toda essa discussão, né, da geração de créditos florestais, e mais do que isso, a gente necessita, como país, para alcançar as nossas metas climáticas, de reduções ou de remoções em várias áreas, principalmente no setor florestal. Então, ter um mecanismo internacional que ofereça uma baliza de quais vão ser as boas metodologias sólidas, robustas e remoções florestais, eu acho que é um passo importante. Criou-se arcabouço, agora a gente entra numa fase de começar a discutir, no âmbito multilateral, quais são essas boas metodologias de remoção, o que certamente vai ser um balizador para o mercado voluntário, para as metodologias do mercado voluntário para remoções e principalmente para remoções florestais. Então, acho que isso, a gente está num contexto em que tem legislação nacional aprovada, um longo processo de regulamentação e implementação, mas também um arcabouço internacional definido, que eu acho que vão dar os trilhos para a evolução desses mecanismos de mercado. E paro por aqui, André. Obrigado. Muito bom, Luísio. Gratíssimo. Muito importante essa sua preliminar para abrir a discussão, dando uma visão mais geral, né? Já tem algumas perguntas circulando aí, eu mesmo tenho duas aqui, mas vamos então passar para o Rajão, vai falar um pouco mais, aí vai trazer para a agenda específica aí do desmatamento, da agenda florestal, e aí depois a gente abre aí para pelo menos uma horinha aí de intercâmbio aqui, de diálogo. E alguns não Excelente. conseguiram entrar no novo método aí, então a gente depois vai disponibilizar a gravação. Mas vamos lá, estamos com um quórum legal aí. Vai lá, Rajão. Bom dia, André. Bom dia, Luiz. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. É, então, né, assim, no âmbito da discussão do PL do mercado de carbono, agora lei, né, foi um processo muito enriquecedor, até porque
foi necessário aproximar e, de certa forma, colocar no mesmo enquadramento dois mundos que viviam relativamente separados por um longo período de tempo, em particular no Brasil, né? Que é RED+, enquanto um framework, né, enquanto, né, um quadro, né, desenvolvido no âmbito da Convenção Quadro de Mudança de Clima, como instrumento econômico, né, de mercado e não mercado, para apoiar países, né, incentivar esses países a reduzir desmatamento, e abordagens de projeto de carbono vindo de metodologias do mercado voluntário, né? E essa é uma discussão que em outros países do mundo estavam até mais avançados, assim, mas no caso do Brasil, inicialmente, a gente pegou uma situação, para poder fazer um breve histórico aí, onde até o início da gestão passada, ou seja, até final de 2018, era o entendimento do Ministério do Meio Ambiente que projeto, né, que atividades em nível de projeto, né, projeto de RED+, é algo que não interessava, que não existia, basicamente, estava completamente fora, né, do âmbito, inclusive, da regulação ou de qualquer tipo de alinhamento, etc., para uma posição na gestão passada que já era oposta, né, que queria fortemente incentivar os projetos de carbono, né, e aí agora a gente estava nessa situação onde, primeiro, o mercado voluntário se desenvolvendo a passos largos, e segundo, e mais importante, nos debates internacionais já sendo colocado no Brasil de maneira muito firme a necessidade de garantir, evitar dupla contagem entre atividades de governo, mesmo doações e projeto de carbono. Ou seja, em outras palavras, né, quando nós fomos, por exemplo, negociar as regras do Fundo Verde para o Clima, que é um fundo multilateral que está debaixo da Convenção Quadro de Mudança do Clima, né, e que faz pagamentos de RED+, pagamentos de doação tipo Fundo Amazônia. Né, a Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, todos chegaram para os países em desenvolvimento e falaram: olha, a gente quer ter certeza que o que a gente está pagando, doando, né, para vocês, indiretamente, porque eles doam para o Fundo Verde, que depois chega nos países, a gente quer saber que esse recurso não está ligado a atividades que já foram pagas por projetos privados. Então, chegou de maneira muito clara esse tipo de exigência, né, de controle aí de dupla contagem, né? E a mesma coisa a gente viu acontecendo também no âmbito já da Convenção Quadro, com os debates avançando nesse sentido, no âmbito também de abordagens, chamadas abordagens jurisdicionais, né, que aí é o governo que apresenta um projeto, né, olhando para todo o seu território. No caso, você tem as abordagens de RED+ jurisdicionais em Tocantins, no Pará, em vários estados, e a principal metodologia chamada ART-TREES, que ela é de certa forma, apoiada, né, e promovida principalmente pelos Estados Unidos e pela Noruega, também diz a mesma coisa. Tem os projetos privados e abordagem jurisdicional, ou seja, o dinheiro norueguês não pode pagar duas vezes a mesma coisa, o dinheiro americano não pode pagar duas vezes a mesma coisa. Então, esse era o mundo que nós chegamos, né, e que daí a importância, a urgência para poder garantir mercados, né, de alta mercados de alta integridade, que a gente garanta essa questão, né, de que não exista dupla contagem. No texto que foi para o Senado, aprovado inicialmente, tinha algo muito singelo, na verdade, assim, onde basicamente tinha só um princípio, né, que dizia: olha, para outras atividades, eu posso ter uma máquina que remove carbono, em teoria, infinitamente. Eu posso ter uma máquina gigante que remove 1.000, 2.000, 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera. Só que eu posso ter um projeto, vários projetos que estão exatamente promovendo esse tipo de remoção e de redução de emissões. Já no caso do setor de uso da terra, a floresta, o desmatamento reduziu só uma vez. Por mais que você tenha vários projetos, a floresta cresceu só uma vez, mesmo que você tenha vários projetos. Então, você precisa ter, né, algum tipo de contabilidade nacional para poder evitar a dupla contagem. Então, esse aqui era o princípio básico que estava aí. Depois, quando o texto foi, né, para a Câmara dos Deputados, aí já tinha um outro projeto, né, de lei sobre o mercado voluntário,
E aí a grande parte do debate passou a ser de quem que é o dono do carbono no Brasil, e começou, de certa forma, era a visão dessa mais ligada aos projetos, se impondo em relação à lógica de RED+, da convenção, né? E nós tivemos aí um trabalho enorme para poder até mesmo gerar um entendimento único sobre essas questões, né? E aí eu vou mostrar aqui uma figurinha que ajuda um pouco a entender, né, onde que nós chegamos no âmbito da lei, né? Alguém poderia habilitar para mim o compartilhamento, por gentileza, André? Acho que vai facilitar para todo mundo. Não sou eu que faço isso. O meu xará André ou Solange estão aí, os nossos operadores. Oi, André, tô sim. Pode liberar aí para ele compartilhar? Certo. Ah, liberou. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a legislação, ela traz na verdade, 4 definições, né, de tipos de atividade que podem ser feitas em RED+, e atividades correlatas, que basicamente 2 delas se mapeiam na questão dos projetos de crédito voluntário. Aí você tem os projetos, né, de crédito de carbono, que podem ter atividades ou não, né, na área de uso da terra. E aí uns são os estatais, aqueles feitos pelo governo em terras de posse e de propriedade do governo, e os projetos privados, são aqueles feitos em áreas onde tem propriedade ou posse de uso, ou até mesmo posse de usufrutuários legítimos, mesmo que seja em área privada. Então, pela lei, por exemplo, o indígena, né, ou uma comunidade, né, PCT, uma unidade de conservação, faria um projeto privado, né, porque o direito está ligado à posse legítima, né? E a lei coloca que essas pessoas podem fazer os projetos, elas têm liberdade para poder fazer isso, né? Podem escolher a metodologia, não tem nenhuma restrição com relação a isso no mercado voluntário, né? E podem, né, apresentar, né, isso para o mercado voluntário e vender os créditos, né? Nessa linha aqui, ainda existe a possibilidade que alguma metodologia do mercado voluntário, está faltando uma setinha aqui, seja autorizada, né, para poder transacionar dentro do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões. Então, tem uma setinha aqui também, que vai nessa direção, né? Então, isso aqui, essa parte, ela vive de maneira bastante, inclusive, independente do resto do sistema, porque a ideia era uma abordagem bem laissez-faire mesmo, tá? Agora, quando se fala especificamente de resultados de RED+, né, aí primeiro existe, né, uma noção, né, que algo que vem, inclusive, muito claramente na Convenção Quadro, que o resultado de RED+, para o país, ele é medido uma vez só, né? Então, você precisa, né, observar, medir para o país todo o que aconteceu de redução de emissão de desmatamento, o que aconteceu de aumento de estoque. E aí, esses resultados de RED+, eles podem virar dinheiro, eles podem virar, né, receitas por 2 caminhos, né? Ou o caminho de abordagem de não mercado, que é aquilo que já é mais, né, consolidado e tudo mais, a exemplo do Fundo Amazônia, ou também abordagens de mercado, né? A Convenção Quadro, em Varsóvia, fala também de abordagem de mercado. A única diferença é que em Varsóvia, como mercado dentro da Convenção Quadro, como em Quioto, que é para permitir que outros países, né, possam reduzir as próprias obrigações perante, no caso, o protocolo, foi decidido que naquele momento não faria sentido gerar um crédito de RED+, para poder reduzir, né, para serem comprados por países dentro do protocolo de Quioto. Mas colocou-se que no futuro pode-se criar mecanismos para poder permitir isso, né? E é um pouco ali o que nós estamos vendo hoje na discussão do Acordo de Paris, né, no artigo 6. Né? Mas, dito isso, não tem nada que veta a relação entre abordagens de mercado no mercado voluntário. Pelo contrário, né? O próprio Varsóvia, ele fala, né, que essas experiências têm que ser levadas em conta, etc, etc. Hoje, a principal metodologia para abordagens, né, de mercado de carbono jurisdicionais, que são essas duas aqui, né, e ficou como abordagens, né, estatais de não mercado, jurisdicionais, né, de mercado, a principal metodologia é o R3,
Mas a Verra também, por exemplo, já tem metodologias, né, que é um padrão, na verdade, uma certificadora, né, que é a principal no mercado, já tem um padrão também jurisdicional. E caso, né, o órgão gestor autorize, poderia ser possível também que essas abordagens de mercado venham a ser, né, gerando crédito no âmbito do SBCE. Já a abordagem de não mercado não pode, porque inclusive ela não gera crédito, como o próprio nome diz. Né? Então, aqui um pouco o quadro geral. Aí nós temos, né, dentro, né, como colocado aqui, né, os projetos de carbono, eles vivem laissez-faire, eles vivem à parte, né, mas esses projetos podem ou não adentrar, ou podem ou não estar alinhados à estratégia nacional de RED+. Né? Então, isso que é algo que nesse momento está sendo discutido no âmbito do CONA-RED, né, que é o Comitê Nacional de RED+, que é responsável por regulamentar exatamente esses temas. Então, estão sendo discutidos quais as regras para isso acontecer, né? Mas eles podem viver também fora da estratégia nacional de RED+, não é um problema. Né? Só que, né, uma das recomendações que está sendo desenvolvida no âmbito do comitê do RED+, né, é que vai ser basicamente apresentado guidelines, né, assim, boas práticas, né, ligadas às salvaguardas aplicáveis não só às abordagens jurisdicionais governamentais, mas também às abordagens de projeto, porque a gente sabe que hoje está sendo um problema aí bastante comum e falta o entendimento, né, uma clareza sobre a melhor forma que, inclusive, os órgãos de controle têm que agir nessas situações. E, finalmente, com relação à parte contábil, né, como eu disse, resultado de RED+, acontece uma vez só no país. Né? É uma vez só que você reduz o desmatamento, é uma vez só que a árvore cresce. Né? E você contabiliza já isso em nível nacional, através de uma submissão feita para a Convenção Quadro, chamado FREL, né? Que é um nível de referência de emissões florestais, né? Emissões e remoções. Né? Esses resultados, por sua vez, pela lei, né, responsabilidade do CONA-RED fazer isso, né, além de já ter esse mandato por força do Acordo de Paris e de Varsóvia, e, né, um decreto já em vigor. Pela lei, qualquer projeto de carbono, né, ou melhor, qualquer usufrutuário legítimo ou proprietário tem o direito de pedir para o CONA-RED que a sua área seja retirada da contabilidade nacional. Ou seja, que a sua área, né, não tenha atividades que depois gerem resultados que sejam a base, que sejam um lastro para que o governo federal e governos estaduais façam a sua captação de recursos. Então, vai ter esse mecanismo de retirar a área, que é algo importante, que não é retirar a tonelada já calculada pela metodologia do projeto de carbono, porque cada metodologia calcula de um jeito diferente também, e o governo não vai impor ao setor privado como é que ele vai calcular a metodologia dele. Então, o setor privado continua podendo calcular a tonelada do jeito que ele quiser. O que a gente vai estar garantindo é que a área vai ser excluída para que não tenha dupla contagem no âmbito das abordagens governamentais. Né? E aí, né, hoje, por força da Resolução 6 de 2017 do CONA-RED, 40% dos resultados de RED+, eles são para o governo nacional, para o governo federal, e 60% para os governos estaduais. Sendo que hoje o governo federal ele só tem abordagens de não mercado, né, que é, no caso, o recurso do Fundo Verde para o Clima, exemplo do Floresta Mais, ele recebe recurso desse caminho, ou, né, é o Fundo Amazônia. Já os estados, eles têm abordagens não mercado, exemplo do REM, né, o Red Early Movers, mas também eles estão avançando aí nas abordagens de mercado. Né? Então, isso aqui é um pouco o quadro geral aí para a gente entender, né, onde nós estamos. E por isso que eu achei importante o fluxograma, porque é muita caixinha e muita setinha, e só no gogó, às vezes, fica difícil, né? A gente está compreendendo aí todos esses processos. Eu espero poder ter ajudado. Obrigado. Muito bom, Rajão. Grato, então. Acho que tivemos aí duas boas preliminares para a gente inaugurar a rodada. A gente fez aqui, né, nos últimos 10 dias aí, algumas perguntas preliminares, eu até encaminhei antes para vocês. Vamos ver aqui se alguma delas vocês já responderam, a gente passa para frente, mas eu vou priorizar, gente. Eu sei que tem algumas perguntas que estão aqui no chat. A primeira da lista que a gente preparou antes da palestra é qual é a previsão sobre a possibilidade de gerar créditos de carbono
de reserva legal e APP. Qual o impacto dessa previsão na exigência de adicionalidade para os projetos de NBS? Essa é uma primeira pergunta. Quer responder, Rajão? Aí depois também, se o Então, Aloysio quiser falar, fica à vontade. vamos lá. Assim, eu acho que ali, esse é um ponto que foi colocado no projeto de lei, e que eu entendo que vem de uma falta de entendimento dos legisladores, né, do Congresso Nacional, de como é que funciona a geração de crédito de carbono, né? Do ponto de vista, seja da Convenção Quadro, né, e até certo ponto também dos projetos, não importa muito onde que está acontecendo a redução ou a remoção, né? Claro que agora está se discutindo no 6.4 alguns tipos de adicionalidades em termos de política pública, mas aqui daí já é uma discussão à parte. Mas, tanto é que, por exemplo, se a gente for ver como que o Brasil captou recurso para o Fundo Amazônia, ele captou recurso combatendo o desmatamento ilegal. Era alguém que estava desmatando, provavelmente a sua reserva legal, né, de maneira ilegal. O IBAMA foi lá, embargou, foi para cima, tirou a pessoa de floresta pública, etc. O desmatamento caiu, né? A Noruega nunca perguntou se aquilo estava em reserva legal, estava em APP ou não, né? Assim, Ou ou a em Alemanha, ou o UC, Reino Unido, ou em UC, ou em terra indígena, ou, né? exatamente, ou em C, ou em terra indígena, etc. Assim, isso não se coloca. E eu acho que o segundo ponto também é importante, é o seguinte: essa ideia que vou receber recurso para minha reserva legal pela APP vem de um conceito que estoque parado, né, gera crédito de carbono, ou seja, que dinheiro dá em árvore, né, literalmente. Gente, crédito de carbono não é gerado com base em estoque, ponto. Não tem como, é impossível. Nenhuma metodologia gera crédito de carbono com base em estoque parado. A reserva legal parada, ela não gera crédito de carbono. A APP parada não gera crédito de carbono. O excedente parado não gera crédito de O carbono. que O que que você quer dizer gera com uma APP parada ou reserva legal parada? é O que 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 você quer dizer com que está que tá lá conservada sem nenhum risco, sem nem aumento de estoque, ou seja, que você não está aquela APP, aquela reserva legal não está nem aumentando a quantidade de carbono e nem diminuindo, né, ou com risco de diminuir a quantidade de carbono naquela área, né? O que faz o crédito ser gerado é exclusivamente o fluxo, não é o estoque. Não se gera crédito com base em estoque, se gera crédito em base em fluxo, né? E aí, ou seja, o que eu tenho que medir se eu tinha um nível de desmatamento tal, esse desmatamento diminuiu, né? Aí então aí reduziu as emissões, ou se eu tinha uma quantidade de estoque e aumentei aquela quantidade de estoque porque eu estou fazendo algum tipo de restauração, né? Aí que começam a ter a sutileza, né? Por exemplo, a metodologia adotada pelo Brasil na submissão dela para a Convenção Quadro e que é a metodologia também do R3, que são as consideradas metodologias mais de alta integridade. Ela só gera crédito se efetivamente você vê uma emissão que está acontecendo historicamente e você reduz aquela emissão acontecendo historicamente. Já metodologias privadas, você consegue argumentar que, olha, eu não estou tendo desmatamento aqui na minha área, mas tem um risco enorme de desmatamento de crescer nessa área, então eu vou fazer a proteção dessa área para evitar aquelas emissões. São as emissões evitadas, é o fluxo evitado. E essa que, inclusive, que é o foco aí de muito das querelas e dos embates aí, né, enfim, na academia, artigos do The Guardian, New York Times, falando que os créditos de RED+, não são robustos, é muito por causa dessa discussão das emissões evitadas e o quão científico é você conseguir medir essas emissões evitadas, né? No caso da lei, a gente conseguiu fazer a seguinte distinção. Na definição de crédito de carbono, basicamente qualquer coisa é crédito de carbono. Por quê? Assim, hoje não existe metodologia robusta que gera crédito de carbono com base em fluxo. Ponto. Como eu afirmei. Mas se amanhã tiver alguma metodologia que gere crédito de carbono com base em estoque, e só estoque, a lei vai permitir. É uma relação entre privados, numa metodologia privada no mercado voluntário, né? Por isso que, inclusive, ela fala essa questão do estoque em reserva legal. Mas o mercado regulado não permite, porque está lá muito claro que a única forma de um crédito virar um crédito válido dentro do mercado regulado no Brasil é se ele representar uma redução de emissões ou uma remoção.
não algo evitado, algo que seja em cima de estoques, etc, etc. Tanto é que a linguagem, né, do crédito da SBC é mais restritiva do que a definição de crédito mais ampla. Beleza. Antes de eu passar para a segunda pergunta, até para dar uma certa dinâmica aqui nessa conversa, Aloysio, você tem algo a acrescentar ou tem alguma, Acho que sei só lá, não, eventual divergência não, respeitosa? não, divergência não. Mas uma, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, eu acho que é um comentário mais geral, André, é assim, a gente pode entender que ao vender um crédito de carbono, você está evitando ou você está adiando uma redução de emissões que alguém deveria estar fazendo. Entendeu? Que o problema que a gente tem que resolver é o mundo está emitindo CO2 demais e outros gases de efeito estufa, essa redução tem que cair. Vender um crédito significa que um outro agente deveria estar lá trocando combustível, alterando seus processos, inovando aí a sua tecnologia para emitir menos, né, carbono, outro gás de efeito estufa. E em vez de ele fazer isso, ele está comprando um crédito de alguém que, em tese, reduziu essa emissão de forma mais barata. Então, tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, muito grande nesse mecanismo para que, ao fim, a redução de emissão ela tem que ter ocorrido em algum lugar, né? Ou seja, o que É, você está dizendo é que quem está vendendo tem que vender só se ele for além da meta dele. É isso que você está querendo dizer. você tem que estar tirando, emitindo, deixando de emitir de fato, ou retirando o carbono da atmosfera de Não, mas fato. deixando de emitir para além do seu compromisso, porque senão você vai ter No mercado, né? no sistema voluntário, né? Quer dizer, né? Empresas que não são obrigadas estão fazendo, estão reduzindo suas emissões e demonstra que, olha, eu fiz um investimento que eu não faria de outra forma e esse investimento está gerando uma redução de emissões e esse resultado, de fato, ele é novo, é adicional e tal, por isso, isso é o que justifica que eu venda ele para outro. E quem está comprando crédito, cada vez mais está sujeito a esse escrutínio público, né? As empresas que estão aí no mercado comprando créditos aí no mercado, elas têm que demonstrar que o que elas estão comprando de fato é uma redução real de emissões, né? Então, isso tem todo no debate internacional, iniciativas internacionais da integridade no mercado voluntário. Então, há um crescente olhar crítico da sociedade, vários atores, sobre esse mecanismo para dizer, tem uma redução real aí ou não? Então, esse é um pouco o ambiente em que opera, e como não é algo novo, esse olhar crítico, ele é crescente e todo mundo, né, todos os agentes estão sujeitos a isso. Eu acho que até foi uma das perguntas que acho que a Flávia colocou no chat, né? Uma empresa pode comprar um crédito gerado por uma metodologia duvidosa? Pode, colocando em risco a sua reputação e correndo o risco de estar gastando dinheiro, seu recurso, né, em algo que, ao fim, não vai trazer o resultado reputacional, né, de que ela está, de fato, atendendo a um compromisso de redução de emissões, mesmo no âmbito voluntário. Qualquer empresa está sujeita a ela vai ter que fazer essa reflexão crítica de se o que eu estou fazendo, de fato, está entregando uma redução real de emissões, estou falando. Então, assim, poder pode, mercado voluntário, entre aspas, pode tudo, mas é cada vez maior o escrutínio, né? E a crítica sobre o que de fato está ocorrendo ali, se ao fim esse mecanismo está gerando uma redução líquida de emissões de forma agregada, né? Então, acho que esse é um pouco o contexto para a discussão sobre as metodologias e que estão sujeitos a essa crítica, os padrões que têm gerado, né, as metodologias de redução, os agentes desse mercado, os compradores, os vendedores. Só para dizer um pouco Legal. esse é o ambiente. O artigo 6.4, ele estabelece todo um procedimento para validar a metodologia no sistema multilateral que, em tese, pode trazer mais credibilidade, porque uma metodologia aí vai ter que passar pelo escrutínio, né, do conjunto dos países e das partes e por um bombardeio técnico aí bastante robusto. E no caso do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, o sistema regulado, vai ter também isso, né, o órgão gestor, segundo a lei, ele vai ter um mandato para avaliar as metodologias e dizer, olha, essa é boa o suficiente, então esse crédito ele pode entrar no mercado regulado, ele pode virar um ativo do mercado regulado, que é a CRVE, né?
um certificado de redução verificada de emissões que pode ser usado pelos agentes para cumprir a obrigação. Então, vai ter também, domesticamente, no Brasil, na implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, esse mecanismo para validar a qualidade das metodologias. Mas esse comentário geral para a gente ter sempre esse olhar de que, como o Rajão falou, vender um crédito por algo que já faz, que já existe, que não está entregando nenhum resultado real, é algo que não se sustenta, né? Obrigado, Aloysio. Eu tenho dito, com muito menos competência do que vocês, que mercado de carbono é instrumento de uma política de clima mais ampla que tem um objetivo de reduzir emissões. O mercado de carbono não é um instrumento para gerar, cujo objetivo principal é gerar riqueza, seja lá para quem for dentro da cadeia do mercado de carbono, né? Esse é um objetivo secundário, acessório. E sem ele, provavelmente a gente não atinge o primeiro, mas só com ele certamente a gente não atinge o primeiro e maior objetivo. E a Flávia fez tantas considerações por escrito e perguntas que eu vou pedir para ela falar. Interaja aqui, Flávia, se você discorda, concorda, se quiser complementar, por gentileza, para também dar essa dinâmica aqui mais rica para essa conversa. Obrigada. E desculpa eu ficar falando, é porque eu estava num encontro com a FAO na semana retrasada, a gente tinha o Alexandre do MMA do Brasil, Gana, os países comentando sobre essa questão do artigo 6, né, que foi aprovado na COP, e também no mercado regulado de carbono. E teve uma questão muito interessante, que eu acho que talvez se vocês poderiam explorar um pouco mais, em relação a essa dúvida que Gana, por exemplo, disse, olha, agora que a gente pode vender os créditos, né, nesse artigo 6.4, se eu não me engano, a gente não sabe se os estados, por exemplo, pode acontecer no caso do Brasil também, vocês poderiam explicar um pouco melhor, se a gente vai preferir vender o crédito para conseguir dinheiro e aplicar esse dinheiro em problemas que a gente tem no país, ou se a gente vai manter essa redução para alcançar, por exemplo, o objetivo da NDC. Então, eles não tinham certeza ainda como eles falaram, ok, a gente vai pegar dinheiro para ajudar o país ou a gente vai cumprir o Acordo de Paris? Isso foi uma das coisas que eu achei bem interessante enfim, que eles falaram. E uma para o Rajão especificamente, a última pergunta, desculpa, André, em relação ao ar. Não tem por que desculpar, você está aqui é para isso mesmo. Vamos lá. Perguntei para o Alexandre do MMA semana retrasada, eu falei, por que que o pessoal está escolhendo o Art3? Por que que os estados estão escolhendo o Art3? E aí a gente não soube finalizar assim uma resposta muito robusta. É uma metodologia mais aberta, que permite dois tipos de baseline, seja por inventário, seja por sensoramento remoto, e cada estado está escolhendo o que vai fazer. Então, como que vai manter um padrão assim? Tipo, o estado do Pará vai fazer por inventário florestal, o estado do Tocantins vai fazer por sensoramento remoto. E cada tipo de estimativa ele tem um erro, vai gerar alguma coisa ou outra. Tem que manter, obviamente, os padrões do Artris? Tem, mas o Artris comparado com outras metodologias é um pouco mais abrangente. Então, Rajão, por que que escolheram o Artris? Por que que os estados estão escolhendo? E se isso não pode gerar um não padrão nas estimativas? Obrigada. Beleza, então a primeira, se eu bem entendi, é mais para o Aloysio e a segunda mais para o Rajão, embora os dois possam comentar as duas perguntas, e é isso mesmo, deu uma boa aquecida aqui, depois eu sigo o script aqui com as demais perguntas. Então vai lá, Aloysio, se você quiser responder a primeira, depois eu passo para o Rajão. Tá. Acho que tem um tema embutido aí, Flávia, que a gente identifica, é que no fim, quando a gente olha para esse mecanismo do 6.2, né, o Acordo de Paris, ele acaba existe hoje talvez um certo, a gente fala um incentivo perverso à ambição dos países em termos de NDC, porque o 6.2, ele fala o quê? Que os países podem vender resultados, comprar e vender resultados uns dos outros. Então, quanto mais ambicioso é o país, ou seja, mais ele bota uma meta de redução forte de emissões, provavelmente ele vai ter menos espaço para vender resultados, né? Porque ele vai fazer todo o esforço para cumprir sua meta e tal. Então, acaba sendo um incentivo para que os países sejam menos ambiciosos nas suas metas. Dizer, olha, eu vou fazer uma meta bem fraquinha, sabendo que eu posso fazer mais, reduzir mais, para poder vender essa redução. Então, é algo que nos preocupa, é um problema do arcabouço internacional aí para isso. Mas o ponto é o seguinte, olha, pelo 6.2, né, os países só podem vender um resultado que ele, de fato, tenha obtido. Então, ele tem que demonstrar que ele cumpriu a sua NDC
e fez mais do que isso. Isso que ele fez a mais, aqueles milhões de toneladas que ele reduziu a mais do que ele precisaria, é o que ele pode vender, e esse mecanismo que eu falei, toda a plataforma, o sistema de transparência e tal, é para que todo mundo possa olhar o que está ocorrendo entre países. Assim, não existe não é um fiscal internacional que vai lá sancionar ninguém, mas os países vão estar sujeitos a esse escrutínio e a crítica, e todo mundo botar lá o dedo, olha, você está vendendo algo né, que você não poderia, né, porque você não cumpriu a sua NDC, você está, né, fazendo uma dupla contagem, né? Você contabilizou isso como resultado da sua NDC e está deixando que outro país também contabilize esse mesmo resultado e tal. Então, o mecanismo internacional para garantir essa transparência. Agora, aquela história, né? No mundo real, acontece, rola de tudo, né? Pode ocorrer, assim, eventualmente. Agora, ao fazer isso, o país claramente não está infringindo as regras do Acordo de Paris, está fazendo os dois países, as duas pontas, né? Então, é isso. Então, eu diria assim, isso, né, dentro do 6.2, Acordo de Paris, nesse mundo, desse arcabouço internacional. Agora, isso não afeta, não é a mesma coisa no mercado voluntário. Eu acho que isso talvez é que a gente tem que diferenciar. Se tem um resultado, né, um crédito de carbono gerados, etc., que estão contabilizados, né, no que aconteceu no país, na nossa NDC, etc. e tal. Mas, assim, gerou crédito ali por uma empresa ou por um jurisdicional. E tem um privado que quer comprar esse crédito para fins de demonstrar seu compromisso voluntário de neutralidade, blá, blá, blá. Esse privado, eventualmente, até pode, desde que essa compra não vai reduzir as emissões de nenhum país, entendeu? Então, assim, em tese, o que é voluntário pode, desde que não afete as contabilidades das NDCs, nem a nossa, nem a dos outros. A questão é que esses mundos tendem a convergir, né? Ao longo do tempo, qualquer empresa fala, mas peraí, essa redução que você comprou, ela já não está contabilizada lá na redução do Brasil e tal, ou seja, mesmo o mercado voluntário, acho que tende a convergir para essa contabilidade hoje. Mas, a rigor, não. O que é voluntário, que não impacta nem a nossa conta de NDC, nem a conta de outro país, essas transações podem ocorrer, não estão proibidas, né? Vai lá, Rajão. Por que Airtrees? Então, isso, concretamente com relação ao Artlim, é porque o Fundo Amazônia conseguiu receber só 5% dos resultados que ele gerou. É isso. Né? E aí os estados, poxa, a gente precisa de garantir que as reduções vão ter um pagamento maior. A Noruega, que foi quem liderou o processo, ela fez duas coisas, né? Ela, de um lado, né, ela restringiu muito, né, a geração de crédito, no sentido que é uma metodologia mais robusta, tem uma série de descontos, etc., né? Agora, por outro, a tonelada começa a $10, sendo que acordos de compra já estão sendo feitos a $15 por tonelada, Fundo Amazônia é 5, né? E que até gera uma situação, até a gente às vezes brinca que é tipo meio Black Friday, assim, né? Você dobra o valor do carbono, mas você coloca um tanto de desconto que vai fazer ele voltar para ser metade de novo, né? Então, assim, fica tudo pela metade do dobro, né? E então tem um pouco essa questão, e esses descontos são proporcionais ao quão robusta é a metodologia de medição, porque a ideia é incentivar para que os países, para que as entidades subnacionais reportem de maneira cada vez mais robusta e que também que estejam integradas com a política nacional, né? Então, tanto é que quando você faz uma submissão à crise nacional, você tem um desconto menor do que quando você faz só de um estado, né? Então as regras ela empurra nessa direção. E que, na verdade, é muito alinhado com os scorecards do Fundo Verde para o Clima, porque mais ou menos os mesmos países que fizeram o R3, eles vão lá, fazem o scorecard no Fundo Verde para o Clima. O scorecard é como se fosse a nota de qual proposta de dinheiro de doação vai ficar em cima ou vai ficar embaixo. Então, eles veem como um mecanismo similar, né? Agora, com relação a essa questão da submissão, sim, cada estado tem a liberdade de fazer algo diferente, né? E isso, na verdade, foi caminhando bastante nessa direção de uma falta de coordenação, porque a gestão passada não tinha interesse nenhum em apoiar o R3, né? Pelo contrário, então os estados estavam largados, né? E aí quem efetivamente estava construindo lá as peças técnicas para os estados eram os parceiros, as ONGs, terceiro setor, etc. Quando chegou a nossa gestão, a gente falou, poxa, tá errado isso, exatamente por causa dessas questões, né? Primeiro,
porque o governo federal tem mais capacidade e dados melhores do que o que os estados estão fazendo em parceria com o terceiro setor. É fato. Segundo, a gente precisa de ter um alinhamento metodológico melhor, né? E aí o que a gente, né, com o apoio aí do PNUD e outros parceiros, já, inclusive, pegamos o resultado nacional, recortamos eles por estado, oferecemos isso, ou seja, existe ali, né, uma série de apoios aos estados. Mas agora é um processo, né? Porque os estados já têm toda uma base de apoio técnico acontecendo, aí eles estão um pouco decidindo se vão alinhar mais com o federal ou não, né? Então, isso é algo que tá em desenvolvimento. Houve uma pergunta aqui, por que o Artrees e não Verra, especificamente? É porque a Noruega ela anunciou que ela garante uma compra mínima de $10 por tonelada de toda a tonelada gerada pelo Artrees, né? É claro que depois, quando você chega e tenta entender exatamente como é que o que significa na prática, às vezes a resposta é um pouco mais, de certa forma, elusiva, mas o fato é que tem ali uma lógica que, olha, se o mercado não der conta, o dinheiro público vai entrar lá para poder, né, contribuir, né? E outro motivo é que o R3 ele já tem uma lógica, até porque ele tem os soberanos, né? Noruega, Estados Unidos, etc., que já estão acostumados a lidar com o Fundo Amazônia, lidar eles aceitam melhor essa lógica que os dados oficiais do governo têm que ser aqueles utilizados para poder medir desmatamento, etc. O Verra não. A Verra está assim, não, gente, você não precisa usar PRODES, não. Tem um sistema ótimo que é a Laser, que vai ser maravilhoso, né? Porque eles partem muito dessa lógica de projeto e tal. Então ainda precisa até mesmo de um amadurecimento dentro das metodologias da Verra para eles entenderem, né, e até mesmo compreenderem a qualidade dos sistemas de monitoramento governamentais. Então esse aqui também é outro motivo pelo qual, né, os estados não estão olhando muito para o Verra. Beleza, vamos lá. Vou seguir aqui pelas perguntas que foram preparadas antes da palestra. Então, talvez o PL poderia ou pudesse ter sido mais positivo ou propositivo em como propor o aninhamento dos projetos privados ao RED jurisdicional, ao invés de trazer as preocupações, talvez gerar entraves. Como compatibilizar melhor interesses variados, federal, estadual e privado, na fase da regulação? Acho que essa é mais também para o Rajão. Está sem o áudio, Raoni. Eu discordo dessa ideia que o PL não é propositivo. Na verdade, ele tem uma solução muito clara para a questão do aninhamento, que é com base na área. Ou seja, cada um no seu quadrado, né? Você está fazendo um projeto, a área desse projeto é retirada da conta nacional, então você tem liberdade de fazer naquela área o que você quiser, que é uma possibilidade de alinhamento. A outra possibilidade de alinhamento, que é, por exemplo, né, a metodologia 48, né, do VCS, utilizada pela Verra, é que você tem uma linha de base nacional, junto com uma distribuição de risco de desmatamento nacional, e é essa metodologia única que impõe nos projetos aquela linha de base específica. O que na prática significaria que a gente teria que, no primeiro momento, cancelar todos os projetos de rede atuais no Brasil, porque eles não estão seguindo, nenhum projeto segue essa lógica de linha de base nacional com risco, e fazer uma discussão de como alocar risco, etc. Né? Imagina o caos que seria isso. Então, por isso que a gente existe um entendimento que nós vamos caminhar para isso, né? Assim que o mercado, inclusive, passar a exigir mais esse tipo de crédito dos próprios projetos, mas no meio tempo a ideia é simplesmente nos isolar com base em área para não misturar as toneladas, né? Então, acho que, e aí no âmbito da regulação, a gente só vai detalhar um pouco esses mecanismos de separação em área para o aninhamento, né? E enquanto vai se amadurecendo o tema do aninhamento por tonelada com base em risco, etc., que é uma caminhada mais longa aí. Beleza. Vamos lá, que tem mais outras aqui. Isso aqui é... Como que a vedação... Aliás, deixa eu só fazer, então, uma pergunta para o Aloysio, que já estava na minha listinha aqui. Aloysio, quais seriam aí, ou quais são as prioridades de regulação, de regulamentação da lei
como é que está aí no calendário? Assim, prioridade um, 2, 3, e se você puder falar um pouco da perspectiva no tempo, porque a gente sabe que essa lei ela é tão sofisticada quanto complexa e muito da sua operação depende de regulamentação. Então, como é que está? Eu não sei se vocês já fizeram essa programação, vamos dizer assim. Você pode falar um pouquinho disso? Sim, André. A gente tem esse grupo interministerial, durante a tramitação a gente fez essa avaliação, na verdade, contou com o apoio de uma consultoria aí, a Delphi, mais um grupo, né, Teola Clima, também para definir um mapa de caminho aí da regulamentação. Se vocês olharem a lei, olharem aquelas atribuições do órgão gestor, os 27 ali, dá para ter uma ideia da Nossa. tarefa, né? Então foi feito esse mapa do caminho, esse roadmap, que estabeleceu 4 grandes blocos, grandes áreas, olhando também para o cronograma que está lá na lei. Ou seja, não vai ser tudo, botar para rodar tudo de uma vez só do sistema regulado. Não, então vai ter, pela lei, o primeiro 1 ano, que pode ir por 2 anos, só para baixar as normas. Depois, o setor, as empresas reguladas. E baixar as normas significa também definir o escopo, né? Ou seja, quais são os setores, as empresas que vão estar sujeitas à regulação, e aí qual que vai ser o tamanho desse mercado regulado e tal. Mas aí depois, e aí outra parte importante, além dessa definição do escopo, do tamanho, né? De quem vai estar sujeito à regulação, as regras de relato, ou seja, isso é um negócio tecnicamente bem... Existe, né? As empresas hoje já relatam voluntariamente, em vários países têm sistemas regulados, mas significa baixar norma de relato para cada setor, subsetor e etc. Como é que cada tipo de eh, atividade, empresa, faz a conta das emissões, porque isso tem que ser algo super compatível, né? Cada tonelada vai valer dinheiro, então todo mundo tem que fazer a conta no mesmo nível de integridade. Então vai ter um monte de regra de relato. Então tudo isso é esse processo nesses primeiros 2 anos, né? Depois disso, as empresas vão ter 1 ano aí para se adaptar, entender as normas, né, de relato, como é que elas vão ter que fazer essa conta padronizada de emissões. No ano seguinte, aí começa, assim, o processo de relato. Vai ter 2 anos em que as empresas já vão estar relatando em caráter mandatório. Já é um relato que é para valer, está sujeito à revisão, ele tem que ter consistência. Só depois desse processo todo é que começa a rodar o mercado para valer, vai ser o primeiro ano primeiro Plano Nacional de Alocação, aquele limite dos 250 milhões de toneladas a que as empresas estão sujeitas, vai fazer o leilão ou entregar gratuitamente as permissões, aí o negócio começa a funcionar para valer. Então, um pouco esse é o fluxo, e como eu falei, né, 4 grandes áreas, incluindo uma parte do processo instalar a governança e tal, e também estabelecer um mecanismo de comunicação, de engajamento, de capacitação para todo mundo possa ir entendendo as regras. Eu diria, André, que o ponto zero do processo, que é o que a gente já discutiu, continua discutindo, é definir o órgão gestor, né, que está lá na lei, que vai ser, então, quem é, de fato, a autoridade reguladora desse mecanismo de mercado. E esse órgão, a gente tem uma definição já de quais são as grandes, né, atribuições, as áreas de competência e tal, o formato legal, administrativo dessa autoridade, desse órgão gestor. Então, o primeiro passo é que a gente defina o locus institucional de quem vai exercer. E esse locus institucional, esse órgão gestor é quem vai tocar esse processo de regulamentação. A gente operou até agora como um grupo de trabalho, né? Vários ministérios com a coordenação do Ministério da Fazenda, nossa, do MMA e também do MIDIC e tal, com os 3 players, né, mais diretamente envolvidos, mas agora está numa etapa em que isso tem que aterrissar e ter um órgão gestor. Então, acho que esse vai ser, e é uma decisão que vai ter que ser tomada, as opções estão na mesa aí, né? Mas isso é que vai dar o ritmo desse processo. Porque, como eu falei, Beleza. eu nem mostro o Desculpa. fluxograma desse roadmap, porque ele dá até medo, assim, sabe? De tantas linhas e Mas cruzamentos. ele é público ou publicável ou ele ainda é interno? Acho que a gente preparou uma síntese disso, o pessoal da Ministério da Fazenda fez uma versão sintética,
que eu acho que sim, já está disponível. Vou checar, a gente pode disponibilizar. Se tiver, você disponibiliza para nós. Aí a minha pergunta é se essa autoridade reguladora é a mesma daquela autoridade climática que a ministra falou com o presidente antes das eleições, etc., que está dando aquela polêmica, ou é outra coisa? É outra coisa mais específica. Agora, mais uma vez, né? O governo pode decidir empacotar tudo, né? Mas isso daqui, esse órgão gestor, ele tem atribuições bem específicas de regulação de mercado. Ele tem um papel regulatório, de regulação de fato, de fiscalização, de controle. Lá no final da ponta vai ter multa, vai ter processo administrativo, porque tem gente que não vai concordar com o cap, com o limite. Então, ele tem uma função, Entendi. funções bem delimitadas. Eu acho que a abordagem anterior, né, o que o ministro, enfim, está discutindo e tem debatido, esse processo está, né, já teve algumas versões que estão em discussão no governo, é uma coisa um pouco mais macro e geral, que vai vai olhar para a política climática e como o Brasil está, né, implementando seus compromissos, o quanto está chegando ou não nos resultados, e a ministra tem enfatizado bastante a necessidade de uma autoridade que olhe também para o tema da emergência, dos novos riscos trazidos pela mudança do clima e que apoie o país a investir em redução do risco, prevenção, preparação e no processo de adaptação de forma mais ampla, ou seja, que tenha também esse olhar de eh, adaptação e gestão de impacto, ou seja, tem escopos que Tá. são bem diferentes. Mas, mais uma Eu- vez, tudo é processo, tudo é decisão tá. do governo, como vai ser o formato ou os formatos que isso vai adotar, né? Certo. Então, assim, pelos meus cálculos aqui, você chegou a falar de 1 a 2 anos isso, mais um ano aquilo, tarará. Ou seja, 2028 é o ano do primeiro Plano Nacional de Alocações, essa é a estimativa. Eu botaria 2029, com chance Uhum. ainda de ser 2030, eu acho, mas enfim, mas 2029 talvez o primeiro plano seja a primeira vez que vai dizer, olha, Primeiro essas de janeiro, tal, tá valendo, é isso. essas empresas vão, né, esses regulados aqui, esses 200, 300, 500, 800 regulados, vão ter agora esse limite, vão operar dentro de um limite de emissões, vão fazer o primeiro leilão e tal, e ano a ano, qual que é a trajetória, e a cada ano eles têm que relatar e fazer a conciliação, eu emiti tanto, está aqui os ativos, né, as permissões, ou eventualmente, à medida que for permitido, for autorizado, uma certa proporção de créditos que foram admitidos e viraram CRVE. Então aí Tá. é que o jogo começa para valer, né? Mas realmente vai ser aí por volta de 2029 que vai estar em plena operação. Muito bem. Então, agora eu vou devolver a bola para o Raoni, seguindo aqui o roteiro das perguntas que foram elaboradas aí. Todas essas perguntas foram elaboradas aqui pelos nossos líderes, a gente organizou antes da reunião. Eu não estou acompanhando se tem mais aqui no chat. Se alguém quiser fazer mais e der tempo, a gente vai fazer também, tá? Mas vamos priorizar aquelas que vieram organizadas aí antes do começo da conversa. Rajão, aqui, como que a vedação de venda antecipada será possível, dado que os programas jurisdicionais tendem a precisar de grana upfront? Uhum. Não, então, esse foi uma discussão intensa, e porque, assim, efetivamente, o recurso upfront que é dado, né, para os programas e para os projetos não é de venda do crédito, porque o crédito só é gerado depois que acontece o projeto, depois que acontece a redução, etc, etc, né? Mas são contratos de promessa de venda. Tipo assim, ó, se eu gerar resultado, eu te vendo esse resultado a um valor X por tonelada, e em troca dessa exclusividade, você vai, né, já vai fazer um adiantamento. É um call option, né, em termos de mercado financeiro, né? É, teve versões anteriores do PL onde isso estava explícito, né, com promessa de venda. Aí o pessoal foi contra, né, porque eles estavam preocupados. Aí, nos dado momento, ficou uma versão do texto que vedava só venda antecipada, então a promessa de venda ficava implícito. Aí pessoas dos estados não entenderam que promessa de venda estava implícito, aí foram contra, né? Aí, no final das contas, a solução que com a equipe da senadora nós encontramos ali
numa dessas noites de sábado à noite, assim, chegando de uma pizzaria com a família e o Senado ligando, aquela confusão, era definir promessa de venda sem dizer que é promessa de venda. Então, no artigo 43, quando ele fala de que é proibido venda, mas ele fala que é permitido contratos que estabelecem condições comerciais para vender o crédito quando o crédito for gerado, que é a promessa de venda, basicamente, né? Então, foi ali a solução, né? A solução encontrada para poder lidar com essa questão, né? Tanto é que os ERPAs, né, os contratos de venda antecipada, né, de promessa de venda, perdão, não vão poder ser honrados, né, até ter que ver os detalhes, mas no geral, em conceito sim, enquanto corria um risco em um dado momento de fato, toda essa lógica cair por terra, né? Beleza. Então vamos lá. Estou aqui ao mesmo tempo administrando coisas administrativas desse nosso evento aqui, porque eu estou propondo, está tão de alto nível aqui no nosso padrão G10, que eu já estou propondo a gente pôr no YouTube aqui, divulgar e fazer sabe, compartilhar mesmo, assim, abrir para quem mais quiser acessar depois. Então, a outra pergunta aqui é: alguma indicação de prazo, timeline para os proprietários privados optarem para saírem dos programas jurisdicionais? Como é que é isso e onde é que isso vai estar regulamentado, Rajão? Então, isso vai estar no âmbito do decreto, né, de regulamentação, né? É a Conarred que tem esse papel de recepcionar esses pedidos, né? O que vai ser chave ali vai ser definir bem direitinho o que significa, como é que você coloca na prática algo que exprime usufrutuário legítimo e proprietário, e que tenha uma expressão espacial, né? Ou seja, um proprietário que consiga mostrar, né, um documento, né, que comprove que aqui é uma área, né, um território, ou seja, não é um pedaço de papel de 1800, é de fato uma área, né, com todo tipo de controle, com os controles já feitos por órgãos públicos e cartórios, né, a exemplo do SIGEP. Então, a discussão vai ser um pouco como aferir isso de maneira automática, porque o Conarred não é balcão, né, ele não é um órgão que tem que ficar lá fazendo o trabalho do cartório, esse trabalho já tem que ter sido feito antes de chegar ao pedido, né? E aí vai ter um trabalho técnico de retirando as áreas, né? Não existe um prazo, né? Ongoing, né? Tanto é que um dado ano, por exemplo, a pessoa decide não comunicar, o Estado afere os resultados na sua região como um todo, inclusive aquela região específica, pega a receita, distribui os resultados, aí no ano seguinte ele fala, não, esse ano eu quero estar fora, ele vai lá, se retira, né? Aí, na próxima rodada de captação de recursos do Estado, do governo federal, etc., não vai poder contar os resultados acontecendo naquela área. Não vai ser assim o processo. Até porque você está sempre aferindo resultados baseados no passado, né? Você nunca afere Depois, resultado baseado no depois que futuro. saiu, não entra mais, é isso, né? Pediu para sair, não pode entrar de novo, é isso? Não, ele pode optar em sair, né, em voltar, né? Na verdade, não é entrar e sair, né? A pessoa se declara para não ter dupla contagem por parte do governo. Mas eu acho que é até razoável que tenha a possibilidade dele desfazer o pedido para poder se retirar a própria área, né? Enfim, eu acho que provavelmente vai ser possível os dois. Beleza. É, a indicação dos percentuais mínimos de benefit sharing pareceram boas para garantir direitos, mas, por outro lado, podem desestimular projetos privados. Como resolver isso? Eles se aplicam também ao JRED, Red Jurisdictional. Desculpa, o J-Red, o que era antes? É que a indicação dos percentuais mínimos de benefit sharing Ah, ok. pareceram boas para garantir direitos, mas, por outro lado, podem desestimular projetos privados. Como resolver isso? Eles se aplicam também ao JRED? Não, então, o REG não, se aplica somente aos projetos, né, porque são aquelas modalidades, projetos privados, e não se aplicam aos programas, né, aos programas jurisdicionais. O que tem de distribuição de benefício para os programas jurisdicionais, modalidade mercado, ou seja, não afeta, por exemplo, o Fundo Amazônia, mas afeta todas as iniciativas nos estados, foi uma ementa feita de última hora
por um senador de Rondônia, dizendo que as receitas têm de ser proporcional aos resultados nas áreas dos proprietários e dos usufrutuários. Ou seja, né, o que o decreto vai estar especificando, explicando, é que você vai ter um procedimento onde você vai medir os resultados nas áreas dos proprietários e usufrutuários legítimos, mesmo aqueles que não pediram para serem excluídos, ou seja, vai ver o que existe aí de base robusta para estabelecer, né, essas áreas, ou seja, terra indígena, quilombola, já demarcado, né, e também as propriedades rurais já com informações robustas, que elas são de fato ali legítimas, né, os que são propriedades legítimas, calcula o resultado naquela área e depois vai distribuir de novo para aquele público, ou seja, vai ter um PSA para indígenas, né, que é com base nos resultados nas terras indígenas. Vai ter um PSA para proprietários rurais, baseado nos resultados dos proprietários rurais, que aí vem a segunda parte do comando, né, do parágrafo 17 do artigo 43, que esse pagamento de volta para esses grupos vai ter que ser proporcional à área de vegetação nativa, incluso reserva legal, etc., em suas próprias áreas. Então, por exemplo, vai ser provavelmente algo na direção de programas de PSA, como nós já temos, no Floresta Mais, onde quanto mais percentual de floresta o produtor tem, incluído reserva legal também, maior é o valor do pagamento que ele recebe, né, de PSA. Né? Então, ou seja, é uma lógica onde você afere o resultado baseado em fluxo, né, porque, inclusive, os régios jurisdicionais são em fluxo, mas você depois distribui baseado em estoque. Né? Porque você pode distribuir, sim, baseado em estoque. Né? O problema é gerar o crédito baseado em estoque, só para diferenciar um pouco esses dois elementos. Isso, obviamente, dá um rigor maior, né? Rigor não, dá uma engessa o processo de distribuição de benefícios. Os estados provavelmente vão ter que refazer as contas, né, de como faz a distribuição de benefício, né, e aí, inclusive, aí fica a discussão de como é que aí, basicamente, o resultado que vai poder ser distribuído, por exemplo, privilegiando mais unidade de conservação, mais terras indígenas, etc., né, vai ser aquele que não se encaixa em nenhuma dessas categorias, ou seja, às vezes é uma área que que não tem informação se ela é pública, se ela é privada, etc., mas está tendo redução de desmatamento. Né? E aí aquela área, por exemplo, provavelmente vai ser a área que vai ser possível escolher, né, para qual público efetivamente redistribuir o recurso, por exemplo, privilegiando mais essas populações, né, povos comunidades tradicionais. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas eu estou com a impressão de que ela tem a ver com muito do que você já falou aqui, Rajão, mas eu vou apresentar e se você achar que ela já está respondida, ou então você complementa, e a Luísa, se quiser também fazer comentários, e a gente está seguindo aqui para a reta final. É a 7ª pergunta, diz aqui, como integrar projetos privados de rede que são baseados em uma lógica contrafactual? Eu acho que isso a gente já estava falando aqui com outras palavras, né? Enquanto a estratégia dos programas jurisdicionais é Results-Based Payment, é factual, como não é a mesma lógica de contabilidade, não é tão simples. Daí, isso fica a critério de cada programa jurisdicional, especificamente, de indicações não detalhadas nas metodologias sobre as quais eles geram crédito. Então, como a lei, né, não o PL, pode apoiar nisso? Eu entendo que isso foi abordado, né, nessa questão do alinhamento, dos projetos. Não sei se você quiser complementar, ser mais específico aí, Rajão, talvez. O ponto é esse, né? Assim, o mecanismo de alinhamento já está disposto em lei. Agora é, nos cabe implementá-lo, né? Então, nesse sentido. Mas aí uma pergunta para você, vamos lá, quer dizer, a gente tem aí os programas jurisdicionais de rede, os estados têm a sua, vamos dizer assim, na sua contabilidade, o direito, entre aspas, né, de vender crédito correspondente a um período definido em até X milhões de toneladas, e vamos dizer que ele venda e receba esse recurso. O como distribuir isso internamente é de total atribuição dos estados, porque assim, a gente tem aquela definição do Fundo Amazônia lá 40-60, né? Que é assim, o que é federal, o que é estadual, mas vamos dizer assim, num estado do Pará em que parte expressiva é território federal, né? Parte expressiva é terra indígena. Como é que é a alocação interna? Como é que é definido esse critério de distribuição
de recursos internamente? Isso está claro na lei? Isso precisa ser regulamentado? Não, então, são duas etapas, assim. Primeiro é a distribuição do resultado nacional entre os entes federativos. Isso está dizendo na lei que ele é feito de acordo com a norma do CONARED. E essa norma já existe. É a resolução 6 de 2017, né, que é o 40% para o governo federal, 60% para os estados, independente da quantidade de terra federal, de terra estadual, isso não importa. Isso foi o acordo alcançado na época e não tem interesse, né, pelo que a gente nota no diálogo com os estados, de mudar isso e não é de interesse nesse momento, né, nosso, né, de tocar nisso. Outra coisa é, dentro do estado, ele foi lá e conseguiu o recurso Artris. Esse recurso Artris, ele tem que conversar com essas alocações nacionais, né? Aí, como é que ele vai distribuir dentro do estado? Aí entra o que eu estava mencionando, que foi essa emenda de última hora, né, que inclusive acabou sendo aceita na negociação ali entre a Frente Parlamentar da Agropecuária e os estados. Nós não estávamos envolvidos, né, nesse momento, até porque a gente estava em Baku. E aí, de certa forma, engessa a distribuição de benefício dentro do projeto jurisdicional. Basicamente, ela acaba privilegiando mais os produtores rurais, porque é imóvel rural onde tem uma parte da redução do desmatamento, e essa redução do desmatamento, portanto, tem que ser redistribuída entre os produtores rurais. E como tem pouca redução do desmatamento em terra indígena, é menos recurso para os indígenas. Isso foi decidido pelo nosso Congresso Que Nacional. artigo é esse da lei? É o parágrafo 17 do artigo 43. Parágrafo 17. Então, Aí o que eu esse estava comentando é que, assim, lá fala de proprietários e usufrutuários legítimos. Tem áreas de desmatamento na Amazônia que a gente não sabe nem se quem que é o proprietário, vocês não têm lá uma documentação, né, já com expressão espacial, que ali tem um proprietário confirmado pelo cartório, e nem qual que é o usufrutuário legítimo, porque não é uma terra indígena, não é uma UC, etc, etc. Né? Nesses casos, você vai ter um espaço lá, uma falta de informação, e a nossa interpretação, que por conta dessa falta de informação, é discricionário para o Estado decidir como que vai distribuir aquela receita, naquelas áreas onde você não tem informação quem que é o proprietário, quem que é o usufrutuário legítimo. Aí sim o Estado vai poder dizer, não, eu vou querer agora, já que eu posso decidir, privilegiar mais as terras indígenas, por exemplo, os povos comunidades tradicionais, já que a primeira forma de distribuição em termos de propriedade mesmo, ela acaba privilegiando os produtores rurais. Então essa que é a construção que está sendo amadurecida. Mas essa sua, eu não sei se é uma interpretação sua, se isso está explícito desta forma na lei, quer dizer, eu preciso reler lá o parágrafo, não sei se você tem ele fácil aí, só para eu entender, porque assim, uma coisa é dizer que essa distribuição tem que ser atribuída à titularidade ou usufruto da área, ponto. Outra coisa é dizer que ela tem que ser distribuída ao fluxo de redução de desmatamento nas áreas correspondentes aos seus titulares. São duas coisas diferentes, porque aí eu posso considerar, por exemplo, terra indígena tem muito mais estoque do que nas propriedades privadas em alguns estados. Então, na verdade, o maior beneficiário não seriam os proprietários, seriam os povos indígenas. Como é que está aí? Vamos ler aí. Pois é, então, olha só. É Programa Jurisdicional de Rede, Oportunidade de Mercado. Quando se tratar de crédito de carbono gerado a partir de resultados, o resultado só se gera com redução do fluxo, ou aumento de estoque. Não se gera resultado só pela existência do estoque. Então, isso já elimina, né? Então, mas como é que eu atribuo o resultado a uma propriedade? Se eu estou falando de rede jurisdicional. Como é que eu atribuo isso a uma propriedade? Não, você não vai fazer uma propriedade específica, você vai fazer o conjunto de propriedades rurais, são áreas, né? Então, você vai ver onde é que tem áreas de propriedade rural. Então, é um recorte no mapa. Onde é que tem áreas de usufruto legítimo de indígena, quilombola, extrativista? Você vai fazendo lá os recortes, né? Aí você vai criando esses potes de distribuição, né? Aí você vai, então, vai redistribuir a receita, né, Proporcional para ao esses remanescente, grupos. não ao fluxo. Não, mas primeiro você calcula o fluxo. Primeira etapa você calcula o fluxo.
O fluxo é o resultado do Estado que o Estado recebeu na contabilidade geral jurisdicional de rede. Ponto. É isso que ele recebeu. Não, Agora, mas é, é porque o resultado ocorrido em áreas. não, mas todo o resultado é ocorrido em todas essas áreas aí, propriedade, terceiro, indígena, quilombola, extrativista. O resultado aconteceu em tudo isso. E algo mais. É, A questão é, para distribuir, está aqui, o recebimento de receitas proporcionais não ao resultado nas áreas, mas ao remanescente de vegetação. Então, na verdade, o que está dizendo esse artigo aí, eu estou lendo ele agora talvez pela segunda vez, né? E quando li pela primeira, talvez não fosse essa mesma redação. O que está dito aí é o seguinte: rede jurisdicional recebe por fluxo e distribui por estoque, certo? sim, aí o ponto, assim, é claro que você poder distribuir por estoque desde o do começo é até melhor. Mas, né, existe assim, várias pessoas interpretam que primeiro você calcula por fluxo, por categoria fundiária, e depois, numa segunda etapa, você redistribui por estoque, mas dá para poder, enfim, aí tem que ver qual é a É, interpretação ali, né, tá. que o jurídico, a Casa Civil vai, mas eu entendo que ele é ambíguo. Então, eu fazendo a primeira leitura, não sei se tem mais algum advogado que quer fazer um comentário sobre a leitura aqui em tempo real desse dispositivo, eu leio dessa forma: programa jurisdicional de rede, quando se tratar de créditos gerados a partir de resultados, porque aqui é abrangente. Se ele dissesse assim, só propriedade privada, aí eu teria essa leitura que você fez. Mas ele está dizendo aqui, o resultado é a área de propriedade ou usufruto legítimo de terceiros. Terceiros é tudo, povos indígenas, governo, propriedade privada, né? Bem como indígenas, quilombolas, extrativistas. Ou seja, na verdade, ele está falando aqui do resultado do RED jurisdicional. Fez a leitura lá, o Estado reduziu no total X, ele não vai fazer subconta setorial, porque a distribuição aqui está dita aqui, que deve ser proporcional ao remanescente. Aí nós vamos fazer, vamos dizer assim, de certa forma, é o que o TFFF está propondo, né? Uhum, Sem considerar carbono, que é o seguinte: nós temos um número X de hectares, cada país vai receber do bolo geral o que for proporcional ao que ele tem de floresta. Então, me parece cabível essa interpretação, me parece até que mais natural essa interpretação, e que ela, vigorando, os povos indígenas, por exemplo, as grandes reservas extrativistas vão ser até muito mais beneficiadas do que, né? E outra coisa, também, isso não está dito, né? Que todos os proprietários privados, no caso de rede jurisdicional, vão receber o proporcional ao que eles têm em floresta. Isso pode significar um outro subprograma, né, em que os proprietários se apresentam, vamos dizer assim, um edital, né, um uhum. leilão de carbono florestal para proprietários privados. Aí eles se apresentam lá para ver quem é que fica com o bolo correspondente ao total de vegetação em propriedades privadas. Estou falando aqui, gente, não sou, estou longe de ser o maior especialista nessa matéria, mas assim, interpretando esse artigo aqui, tá? De forma que, na minha visão, até não é exatamente, não são necessariamente os proprietários privados, né, os maiores beneficiários, exceto, por exemplo, no caso do Cerrado, vamos dizer assim, né, onde a gente tem muito poucas terras indígenas, muito pouca unidade de conservação, a maior parte dos ativos de vegetação nativa no Cerrado estão nas propriedades privadas, né, e ali, então, certamente, essa distribuição do resultado de rede no Cerrado, que eu não sei dizer qual é o tamanho desse bolo, né? Cada estado tem uma dinâmica, né? Os proprietários privados aí sim seriam os maiores beneficiários. Não sei, fica à vontade, Rajão, aí para discordar, concordar. Não, não, E, eu acho que é uma leitura super válida. Uma leitura super válida. Eu acho que agora o exercício da regulamentação vai ser exatamente isso, né? legal. Alguém aí, principalmente, mas não apenas, e não é nenhum privilégio aqui, tá, gente? Advogados, porque assim, interpretação de lei é atribuição obrigatória de advogados, mas todo mundo pode e deve também tentar interpretar à sua maneira. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Fique à vontade aí, gente. Nós temos mais 15 minutinhos aqui para encerrar.
A Fernanda Rota fez um comentário aqui por escrito, não sei se tem mais alguém que quer fazer. Trentinela, temos outros advogados aí, Jurema. Mas se nenhum advogado falar, está aberto geral, hein? No comments? André, eu estou muito Ó, cru para fazer comentários desse gabarito. tá bom, eu sei. Mas tá bom. André, acho Fala. que eu me manifestei aqui já, Então fala. mas eu concordo com a sua interpretação, porque eu acho que até uma forma. Eu não vi vedação da gente levar esse tipo de interpretação para esse artigo. Eu até já estava pensando sobre ele, porque veio é um artigo de última hora mesmo, e até entendi que podia ser uma questão complicada até para os estados, né? Como fazer esse cálculo, mas interpretando que a gente calcula pelo fluxo, mas reparte pelo estoque. Eu acho que seria, pelo menos aqui, eu não vejo nenhuma restrição nesse artigo em dizer que a gente pode repartir, dependendo da quantidade de estoque. Até mesmo, acho que essa repartição que tem dos próprios estados, né? Que é o 60-40, o Amazonas, por exemplo, tem 13%. Ele recebe 13% porque ele tem mais estoque. Então, eu acho que eventualmente a gente pode, até mesmo para fazer uma justiça com os estoques que existem nas terras indígenas, né? Porque se esse cálculo é sempre no fluxo, a gente aqui no Brasil a gente não vai ter uma valorização de quem tem estoque. Então, eu acho que na regulamentação a gente podia pensar em repartição de benefícios sim e calcular no estoque. Aí teria que regulamentar isso. Então, na minha opinião, acho que daria para trabalhar desse jeito. Agora, faz sentido também, aí só complementando, e aí, Rajão, se você concordar ou não, pode, por favor, se manifestar. Eu acho que, nesse caso, é até recomendável aos proprietários privados que não peçam para serem excluídos do sistema, porque se ele sair do sistema, ele ganharia por estoque, né? O fluxo dele provavelmente é pequeno para um projeto de rede, né? Mas o estoque talvez, né? Não sei, teria que fazer as contas aí, não sei. Assim, a questão é que na discussão principalmente na Câmara dos Deputados, em particular com o relator, ele vinha com uma visão, no meu ver, distorcida, que o pequeno produtor ia fazer um projeto de carbono na verra, ia ganhar dinheiro. Gente, um projeto de carbono custa, assim, centenas de milhares de reais, assim, né? É muito caro, muito custoso. Você precisa ter uma área mínima, né, realmente assim, de milhares ou até mesmo dezenas de milhares de hectares para valer a pena fazer um projeto de carbono, né? Então, de fato, né, a principal forma de se beneficiar é através de uma abordagem jurisdicional que capta recurso, reduzindo o custo de transação, porque aí ele capta recurso, né, de uma vez só, de uma tacada só, e depois distribui, né? Então, nesse ponto, eu concordo com você, né? E talvez, André, assim, eu acho que só também para poder trazer um elemento adicional, né? Quando a ementa foi apresentada originalmente, ela trazia, assim, que o proprietário da área recebe o recurso, né? E era só privado. Então, era tipo assim, você vai lá, pega a receita, e depois chega, Dona Maria, me toma aqui, R$ 10. Seu João, tá aqui, R$ 20, né? E aí foi no processo ali de consolidação do texto que, né, entendeu-se que era um erro de conjugação mesmo, né, do verbal, etc., que não faz sentido falar a área do proprietário, mas as áreas dos proprietários e dos indígenas, né, porque aí foi um pedido dos estados incluir as outras categorias indígenas, etc., etc., aí que ficou no plural, né, porque inclusive possibilita assim, o Estado consegue distribuir recurso para um grupo social, né, para os proprietários, para os indígenas. Agora, o Estado não consegue ir lá ir atrás de cada cidadão, né, enfim, para poder dar o dinheiro na mão deles. Isso, né, é muito mais complexo. Tá certo. Eu acho, assim, gente, esse artigo ele é interessantíssimo. Ele vale, assim, de repente, até uma oficina específica para ele, porque eu não sei se o povo se deu conta que, no fim, pela abordagem de distribuição, se retomou uma certa justiça territorial socioambiental, né? Quer dizer, e abre a possibilidade, e aí eu não sei se exatamente no plano da regulamentação federal, talvez não, mas no plano dos estados, regulamentar como distribuir isso, como alocar esse recurso do rédito jurisdicional da melhor maneira, né?
considerando, obviamente, essa proporcionalidade, mas no caso de propriedades privadas, né, você tem duas opções, né? Ou você distribui o bolo entre todos por tonelada hectare, o que pode significar gota d'água em chapa quente, né? Porque uma coisa é 1 milhão de hectares para uma comunidade indígena de 10 mil indígenas, e você distribui lá o correspondente a 1 milhão de hectares. Outra coisa é 10 mil proprietários de 100 hectares, e você distribui proporcionalmente. Isso vai virar gota d'água em chapa quente, né? Então, faz sentido pensar no nível estadual num mecanismo de alocação mais custo eficiente em áreas críticas de pressão de desmatamento, né? Sei lá, Uhum. municípios prioritários do estado e por aí vai, ou seja, se você atribui pesos, enfim. Mas eu estou aqui, gente, assim, enveredando por uma praia que não é exatamente a minha, só para levantar questões e a gente ir refletindo. Isso aqui cabe até, de repente, uma oficina específica nossa, lá da CONARED, ou junto com o pessoal dos estados, né? Enfim. Gente, já são 10h19. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para os nossos dois palestrantes aqui convidados? Porque são pessoas extremamente ocupadas, tensionadas, pressionadas e terei que liberá-los. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Rajão, Aloysio, algum comentário final para a gente encerrar? Estou super satisfeito aqui, feliz de ter feito essa conversa. Acho que Não, para inaugurar, eu não tinha feito a leitura da lei depois de publicada, então agora com certeza farei uma leitura muito mais direcionada e informada do que faria não fosse esse nosso diálogo de hoje. Então, considerações finais e vamos lá. não, André, só vou agradecer novamente. Eu acho que deu para ver nesse tema específico e esse dispositivo aí, esse parágrafo que a gente estava vendo, o tanto de mecanismos que estão, né, embutidos aí na lei que vão precisar de esclarecimento. Acho ótimo esse caminho de interpretação que foi dado, que eu acho que ele pode endereçar várias questões, vai suscitar várias dinâmicas positivas, vai suscitar outras dúvidas e questões. Mas acho que ilustra o trabalho que tem pela frente, né, de agora assentar esse novo arcabouço legal em termos de normas, procedimentos específicos. Mas muito obrigado pelo debate. André, eu te mandei a cartilha com resumo do fluxo de implementação do SPCE, um material produzido lá pelo Ministério da Fazenda, que acabou de sair do forno, que dá uma ideia do que significa, né, esse processo de implementação que eu comentei brevemente na última pergunta. Mas, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço e a gente fica sempre à disposição. Beleza, Luiz. Olha, a gente tem gente aqui tão antenada no esquema que quando eu fui compartilhar a sua cartilha, ela já estava na nossa rede já aqui há alguns minutos, tá? A Beatriz aqui, Rosa, já tinha mandado. Valeu. Gratíssimo, Aloysio. Raoni? Mas então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente está, né? A legislação, ela é o se aqueles que achavam que o Código Florestal era complicado, né? Agora vão ter que se debruçar também na lei do mercado de carbono, né, que é um pouco reflete todas as pressões e contradições, né, do nosso país, né, mas eu acho que o resultado líquido é positivo, né, e agora nos cabe, né, juntar aí as melhores mentes do Brasil nesse tema para poder avançar nesses debates, inclusive convidando, né, assim, a ABEMA, vários atores da sociedade civil, né, exemplo do ICV, do ISA, estão representados, né, no CONARED, né, além dos estados, além dos povos indígenas, etc. Ou seja, existe já uma ampla gama de representações, então sugiro que vocês busquem os seus constituencies, né, e conversem com eles, busquem participar mais de maneira direta ou indireta nos debates que estão acontecendo no CONARED, porque eles vão ser realmente essenciais, né, para avançar nessa agenda aí que é importante para todos nós. Maravilha, gente. Então, assim, fiquei muito feliz da gente poder ter, ainda este ano, realizado essa atividade extracurricular do G10 e quero fazer muito mais vezes no ano que vem, além das nossas sessões ordinárias, que serão semanais, também como foi
foram esse ano, né? A partir de fevereiro a gente já vai começar com a segunda turma, mas vamos também, aí Raoni e Aloysio, lançar a rede, RE10, Rede de Líderes pelo Desmatamento Zero, e já quero convidá-los a serem fundadores e participantes dessa rede.